Om Shanti. Deus é paz. A paz. Entender a origem da guerra é o que levará o ser humano a eliminá-la da face da Terra. A crença equivocada de que a guerra resolve conflitos é o que devastou todo o tipo de sociedades. E é que a guerra existe dentro do ser humano, mas não pertence ao seu espírito. A luta para dominar é certamente o caminho do ego, do eu ancestral. A ilusão de ganhar porque se controla, de acreditar que se tem razão porque não há quem diga o contrário, a ideia de equidade porque tudo está de acordo com o que a minha sociedade, que é perfeita, impôs, a ideia de subjugar alguém mais indomável do que eu, a ideia de reinar e pôr em ordem o que não entendo ou não quero entender, etc, etc, etc. Tudo isso é conversa vã do eu. Enquanto esses tipos de ilusões, tomadas como realidade, subsistirem dentro da mente coletiva, a guerra existirá. A guerra não nasce fora do homem, mas sim dentro dele mesmo. Não importa se lhe chamam guerra santa, religiosa, econômica, invasão, etc. É guerra. Da mesma forma, a fonte da paz existe dentro de cada ser humano, por enquanto silenciada pelos estrondos do ego. A paz é a emanação do amor, que busca a harmonia e a equidade. A paz é trazer a esta realidade a mente universal. A paz é a quietude do coração que só escuta o seu Senhor. Paz é entender o irmão antes de decidir atacá-lo. Mas agora decidem primeiro e depois iniciam conversações de paz para disfarçar as suas intenções maliciosas. A paz é a última coisa em que pensam os dirigentes africanos, coreanos, chineses, palestinos, israelitas, comunistas, capitalistas, etc. Paz é o que Deus traz para a Terra. Para isso, a fonte da guerra deve cessar. Para isso, a fonte da guerra deve desaparecer do inconsciente coletivo. Para isso é que se trabalha para o futuro. Não basta dizer que se compreende a paz, há que vivê-la. Para vivê-la, há que se conectar com a fonte de amor e perdão. Há que ir contra o amado eu. Quem está contaminado pelo poder não renunciará ao ego, porque acredita que é este que lhe proporciona o prazer desse poder. Mas esse poder não existe. O que existe é o conflito e a forma aprendida de subjugar o inimigo, seja um povo, uma nação, um género, uma ideologia, uma religião, uma forma de se conectar com a divindade, um dirigente, qualquer coisa. Mas o cego acredita que sabe tudo, mesmo que não tenha a menor compreensão acerca da sua natureza interior. Acredita que este mundo é tudo, e o mundo espiritual é chamado apenas para reafirmar o seu poder neste plano.
Por esta razão, os investigadores do oculto são usados com o objetivo de observar o que o inimigo faz. E são corrompidos. Não compreendem a paz. Não compreendem a harmonia. Não compreendem o que é ego e o que é espírito. Além disso, o próprio ego, na sua astúcia, os faz pensar que ele não existe. Não existe eu, não existe ego, nem é a fonte de qualquer conflito, porque não existe. Dizem os analistas, os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, os médicos, os conselheiros, os dirigentes. Não existe eu, não existe ego. Essa não é a fonte do conflito. Deus também não existe. Deixando, desta maneira, o ser humano indefeso, ignorante da realidade que habita no seu interior, procurando outras explicações para o que vive e sente. Deus não existe. Sim, há guerra. Não há perdão. Não há esforço de se colocar no lugar do outro. E reescrevem a história acerca dos seus inimigos, justificando as suas ações. A bomba atômica era necessária. Não havia outra opção. Não deter o genocídio em África. Melhor olhar para o outro lado, ignorando os cartéis de drogas. Permitir que povos inteiros, homens, mulheres, crianças, idosos morram de fome em pleno século XXI, que morram de fome por não terem um pedaço de comida para levar à boca. Morrer de fome em pleno século XXI. Gastar 4 bilhões de dólares num porta-aviões, isso sim é justificado. Porém, o ego não existe. Deus também não existe. E o ser humano continuará vagueando na ignorância total, procurando as respostas para o que acontece no seu mundo, neste mundo, porque não conhece a paz. Deus é a fonte da paz. O ego é a fonte de conflito. Se não se compreende isto, não se compreenderá o resto. Portanto, é urgente, inadiável, levar luz à obscuridade que reina no inconsciente humano. Que cada pessoa conheça a realidade. Que cada pessoa se aproxime da sua origem. Que cada pessoa experimente o amor com plenitude. Que cada pessoa desperte e seja a imagem e semelhança da fonte. Portanto, no meio da discórdia há que escolher a paz. No meio do sarcasmo do ego, que aclama aos quatro ventos que Deus não existe, nós vivemos em Deus, agimos em Deus, amamos como Deus ama. Não é necessário gritar ou discutir, mas sim ser. No meio das nossas próprias batalhas internas, escolhemos Deus, aliamo-nos a Deus. Somos Ele, ela, porque escolhemos ser. Ser a paz. Ser o perdão. Ser o amor de Deus. Amar como Deus ama. Viver como Deus vive. Experimentar a paz que reina na mente universal. Ser Ele, ela,
o nosso próprio ser interior profundo. Obrigado. Desde o ninho da águia dourada.